Meus queridos, Pai seja com cada um de vocês. É uma alegria podermos aos poucos retomar as atividades presenciais em nossas igrejas. Mas como é do conhecimento de vocês, nós vamos continuar meditando na Palavra de Deus em meditações diárias. E se Deus assim permitir, nós vamos pensar naquilo que nos ensina o Salmo 32. Vamos trazer algumas devocionais baseadas nesse Salmo. Hoje, vamos pensar de maneira mais específica no versículo 1. Então, o Salmo 32:1 nos diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. A autoria do Salmo 32 é comumente dada ao rei Davi. E o versículo 1 nos traz a instrução de duas realidades bem distintas. Em primeiro lugar, o versículo 1 declara que nós somos pecadores. Se nós temos a nossa transgressão perdoada, se nós temos o nosso pecado encoberto, apagado, é porque nós devemos, nós pecamos, nós erramos no caminho. Essa é uma verdade. Não adianta pensarmos que não somos pecadores, não adianta falarmos que nós não somos pecadores. O apóstolo João diz que aquele que diz que não peca, ele mente. Não adianta nós agirmos diante das pessoas como se nós não fôssemos pecadores, porque infelizmente eu e você somos pecadores. Por vezes fazemos aquilo que não devemos fazer. Por vezes deixamos de fazer aquilo que devemos fazer. O Senhor sabe muito bem disso. Essa é a primeira realidade. Mas a segunda realidade é que como são felizes. É muito mais do que uma bênção. É uma grande bem-aventurança. Como são felizes aqueles que encontram, que recebem da parte de Deus perdão para os seus pecados. E nesse versículo 1 nós temos a figura de duas figuras de linguagem, ou duas expressões que trazem um entendimento mais amplo dessa verdade, de sermos perdoados por Deus. Em primeiro lugar, bem-aventurados aqueles que têm os seus pecados perdoados. Em segundo lugar, bem-aventurados aqueles que têm os seus pecados encobertos. E a ideia não é de um pai omisso, que não atenta para a transgressão dos seus filhos, que finge que não está vendo a transgressão dos seus filhos. Não é essa a ideia. A ideia da primeira expressão é bem-aventurados aqueles que têm os seus pecados tirados, arrancado. A culpabilidade produzida pelos seus pecados não está mais sobre eles. Nesse sentido, a segunda expressão complementa bem-aventurados aqueles a quem o justo juiz, a quem Deus olha e não enxerga mais a transgressão. O que ele enxerga são os méritos daquele que morreu pelos pecados, daquele que foi regenerado, daquele que foi resgatado, redimido. Ele olha para os méritos de Cristo, o perfeito, puro entre os milhares. Como é feliz! A instrução desse versículo 1 para mim e para você é essa. Trazer ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento de que nós somos pecadores. Mas ao mesmo tempo, trazer também ao nosso coração a alegria de sabermos que nós somos perdoados. Se por um lado, por vezes nos falta a alegria da salvação, como o mesmo salmista Davi clama a Deus que restaure-lhe, lá no Salmo 51, aqui nós temos uma instrução bendita de que termos o nosso pecado perdoado, termos sido alcançados pela graça de Deus, termos encontrado mercê aos olhos do supremo e soberano Rei de toda a terra. Isso deve encher o meu coração e o seu coração de grande alegria. Que possamos meditar nisso, que possamos reconhecer os nossos pecados, mas sobretudo que possamos desfrutar da bem-aventurança, que podemos ser exuberantemente felizes por termos sido perdoados pelo nosso Deus. Deus te abençoe.